enquanto você procura e acha, nós vamos estar orando por essa palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, eu quero te pedir perdão, ó Pai, pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros, Senhor. E quero te pedir, ó Pai, que Tu venha, Senhor amado, Deus querido, falar aos nossos corações. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, faça aquilo que Te apraz nos corações de cada um, na vida de cada um, Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo nessa, ó Pai, nessa hora, Senhor, que nós possamos não ouvir a minha voz, porque, ó Pai, eu não tenho nada para falar para ninguém. Ó Pai, o melhor que eu posso fazer por todos aqueles, ó Pai, que se encontram aqui e tem carinho de fazer tanta coisa, Senhor. A única coisa que eu posso fazer, ó Pai, é tentar transmitir o Teu querer, Pai, a Tua vontade. Então, Senhor, abençoa, Pai amado, Pai querido, essa palavra dessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Podem sentar em nome de Jesus. Essa história aqui é uma história conhecida. A história onde o final desse texto é Deus abrindo o mar para o povo de Israel passar, né? E Faraó e todo o seu exército morre afogado, né? Deus derruba água em cima deles e vai todo mundo, né, morto, cavalo, cavaleiro, vai todo mundo morto. Só que tem umas coisas aqui que a gente tem que entender, tem umas coisas aqui que a gente tem que levar para a vida, né? Antes dessa história, antes dessa situação, Deus envia esse mesmo Moisés lá para o Egito para arrancar o povo. E Moisés vira para o povo e fala assim: olha só, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar para vocês numa terra abençoada, numa terra de paz, numa terra de bênção. Eu vou levar vocês para lá. E o povo obviamente se alegrou, né? Numa hora dessa o povo sapateia, fala em mistério, o povo fica em êxtase, porque a promessa era o melhor. Só que logo quando eles saem, Deus já coloca que iria haver perseguição. O povo de Deus, ele é livre da escravidão, mas ele não é livre da perseguição. E é isso que Deus quer que a gente comece a entender hoje. Muitas das vezes nós somos livres da escravidão. Muitas vezes nós estamos livres da escravidão do álcool, da prostituição. Nós somos livres da escravidão da fornicação. Nós somos livres da escravidão das drogas. Nós somos livres da escravidão do cigarro. Nós somos livres de muitas e muitas escravidões. Aí a gente chega para Jesus, a gente se livrou da escravidão. Mas o que o crente tem que entender, que da perseguição a gente não se livra. Aí, o que Deus quer que você e eu venham entender é que
a perseguição na minha e na tua vida glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque o final da perseguição é a vitória do crente. O final da perseguição é a vitória daquele que serve a Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, olha só, no mundo tereis aflições. Eu posso mudar isso aí, no mundo tereis perseguições, porque a perseguição é aflição. Mas aí a Bíblia fala assim, olha, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Foi o que aconteceu aqui. Não foi o povo de Israel que venceu a perseguição de Faraó, não. Eles não tinham condições humanas de vencer aquele povo do Egito. Só que Deus ele prometeu, olha, eles vão te perseguir, mas o meu nome vai ser glorificado. Olha, eles vão atrás de vocês, mas o meu nome vai ser glorificado. Olha, eles vão achar que cercaram vocês, mas o meu nome vai ser glorificado. E no final, o mar se abre, eles passam em terra seca. Sabe o que é isso, irmão? Isso aí é o que acontece na vida do crente que confia em Deus no momento da perseguição. Você vê o sobrenatural acontecer. Ei, eu quero te falar uma coisa essa noite. Você não vê coisas grandes na beira da praia tomando água de coco, não. Você não vê coisas grandes de Deus quando você está na casa de praia curtindo o final de semana. Os maiores milagres de Deus você vai ver no meio das perseguições. Eu vivenciei isso com a minha mulher, vivenciei isso com meu filho e vivencio isso todo instante da minha vida. Diante das perseguições, eu vejo as maiores coisas que eu não consigo ver em outras situações. Ou seja, Deus permite que as perseguições na minha vida aconteçam, Deus permite que as afrontas na minha vida aconteçam, Deus permita que as decepções na minha vida aconteçam, Deus permite que as coisas aconteçam na minha vida, por quê? Porque Ele precisa glorificar o nome dele na minha vida. E aí as perseguições têm que acontecer. Eu acho engraçado que na Ezequiel, Deus pega Ezequiel e fala assim, vamos passear comigo, Ezequiel. O que Ezequiel faz? Quem está me pegando para passear? Quem está me pegando para dar uma voltinha é Deus. Ué, irmão, quem está me pegando para dar uma voltinha é Deus. O que Ezequiel pensou? Vai me levar para uma casa linda, uma mansão na Barra da Tijuca, ele vai me levar para conhecer os países, ele vai me levar para o céu para ver a cidade santa, ele vai me levar... Não, sabe para onde ele levou? Ele levou para um vale de ossos sequíssimos. Deus pega Ezequiel pensa que Deus vai levar ele para o céu, que Deus vai levar ele para um lugar lindo. Deus pega Ezequiel e leva ele para o vale de ossos sequíssimos. Ezequiel para dentro daqui e fala assim, gente, eu estou maluco, Deus me pega pelo braço e me leva para um vale. Eu estou pensando que eu vou para um lugar, eu estou pensando que eu vou para o céu, eu estou pensando que eu vou conhecer Deus, eu estou pensando que eu vou conhecer os anjos, eu estou pensando que eu vou ver as milícias de anjos cantando, louvando a Deus, eu estou pensando que eu vou conhecer o mundo, eu estou pensando, Deus me leva para o vale. Mas sabe, no vale, Deus ensina Ezequiel a vencer coisas invencíveis. Sabe por quê? No meio das perseguições, eu aprendo como eu vencer a cada uma delas. E aí, Deus leva para o vale e manda Ezequiel olhar para aqueles ossos secos e fala assim, Ezequiel, pode esses ossos viver? Ezequiel fala assim, tu sabe. Aí Deus fala para ele, profetiza, Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar. A Bíblia fala, não sou eu, a Bíblia fala que o chão começa a tremer, a poeira começa a se levantar, um osso que está longe do outro começa a voar para um lado, voar para o outro, começa a voar osso para tudo quanto é lado, e os ossos começam a se juntar um com o outro,
E daqui a pouco fica um exército de esqueleto vivo. Daqui a pouco esse esqueleto toma forma carnal, começa a entrar carne nele. E daqui a pouco aquela carne tem vida. E daqui a pouco Ezequiel está diante, não de um monte de ossos, mas Ezequiel está diante de um grandioso exército de homens com vida. Aí eu paro e penso o seguinte: você já parou para pensar a experiência e a visão que Ezequiel teve naquele lugar? Você já parou para pensar que Ezequiel chega num vale com uma porção de osso seco, e quando ele abre a boca para profetizar, os ossos se tornam pessoas de pé, e ele vê todo aquele processo diante dos olhos dele? Você tem noção da grandiosidade que Ezequiel viu naquele lugar? Entenda uma coisa: Deus, Ele quer nos levar em lugares que a gente não gostaria de estar, para a gente presenciar coisas muito grandes que a gente nunca ia conseguir ver na nossa vida. Por mais profundo que seja o vale, por mais profundo que seja a situação, por mais seco que estejam os ossos, por mais difícil que esteja a situação, Deus nos deixa passar por isso tudo para nos mostrar que o nome dele ainda assim é glorificado. Porque a palavra de Deus me garante que aquele que crê em Jesus, mesmo morto, viverá. E Deus mostrou isso para Ezequiel na prática. Foi na prática. Deus mostrou aquilo para Ezequiel na prática. Está vendo alguém vivo aí, Ezequiel? Quem está vendo aí? A Bíblia fala que os ossos não eram secos. A Bíblia fala, irmão, a gente tem que entender a Bíblia. A gente tem que entender a Bíblia na sua essência. A Bíblia não fala que os ossos eram secos. A Bíblia fala que os ossos eram sequíssimos. Osso sequíssimo é mais do que osso seco. Ele deu ênfase de como estava o osso. Ele deu o grau de secura do osso. O osso está seco. Mas quando eu quero enfatizar que o osso está tremendamente seco, eu falo assim: rapaz, esse osso está sequíssimo. Deu a conotação do osso, está sequíssimo. Ou seja, não tinha como ter vida naquilo ali jamais de nenhum. Mas Deus quis mostrar o que está escrito na palavra dele. Haverá alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Aqui, eles foram livres da escravidão. Mas aí eles pensam o quê? Agora é só curtir. Agora eu vou para a terra que manda leite e mel. Mas olha só a situação. A situação, se você for ler esse texto todo, se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que a situação, que aí depois de rodar 40 anos no deserto, sendo sustentado por Deus, vendo milagre, porque comeram numa comida celestial, como eu já preguei aqui. Se você pegar os melhores mestres de cozinha, chefes de cozinha do mundo, e falar assim: eu quero que você faça uma análise, ninguém vai fazer. Eles comeram da culinária do céu, de Deus. A Bíblia fala que chinelo não rasgava, as vestes não se rasgavam. Eles viveram o sobrenatural de Deus. Foram 40 anos vivendo o sobrenatural de Deus. Aí eles chegam na terra prometida. Aí mandam eles olhar a terra prometida. O que acontece? A maioria, só dois, Josué e Caleb, que tiveram a visão de Deus. O resto se amedrontaram. Por quê? Porque eles pensaram que a terra prometida estava sem ninguém, toda arborizada, com a melhor comida, com a melhor bebida, com a melhor água, tudo direitinho, preparado. É só entrar e descansar. Afinal de contas, foram 40 anos caminhando, estavam mortos de cansado. Eles olham aqui e falam assim: meu Deus do céu, a comida é boa, a bebida é boa, só tem um pequeno problema: só tem cara brabo lá. É gigante, é cara armado, é só
nós estamos no bagaço, né? Como diz aí fora, nós estamos na capa do Batman. Nós estamos aqui que só o sangue de Jesus. Nós não aguentamos levantar nenhuma lança, né? Nós não aguentamos levantar nem nosso chinelo. Tem uns caras aí armados até os dentes, fortemente armados, ainda são gigantes. Como é que a gente vai dar esse troço aí? Ou seja, irmão, eu tenho que aprender uma coisa que eu aprendi andando com o Vanildo, que ele sempre fala assim: tá cansado? Descansar no céu. Sempre falou isso, descansar no céu. Eu sempre falo isso também, quer descansar no céu. Aí os caras chegam de Felicidade Santa, a cidade de Felicidade, a cidade de Manolete Mel, eles têm que lutar ainda, cansado para burro, tem que lutar, sabe por quê? Irmão, nós temos que lutar o tempo todo para conquistar. As perseguições vão existir, e eu tenho que entender que para eu vencer elas, eu vou ter que fazer minha parte, eu vou ter que lutar. Eu não posso jogar toalha. Para eu conseguir vencer as adversidades, para eu conseguir vencer as perseguições, eu vou ter que enfrentar todas elas, até a volta de Jesus. Eu vou ter que bater de frente com elas todas. E sabe o que acontece? Vai ter horas que as perseguições vão nos deixar cansados. Vai ter hora que as perseguições vão acabar com a nossa força, vão deixar a gente fraco, enfraquecido. Vai ter hora que as perseguições vão nos sufocar, vão fazer com que a gente fique fragilizado. Mas olha só, irmão, não importa se tu está cansado, não importa se tu está desanimado, não importa se tu está fragilizado, o que você tem que entender é que você não pode parar de lutar. A perseguição só é vencida quando eu entendo que o nome do Senhor tem que ser glorificado a partir do momento que eu estou fazendo a minha parte. Aí Deus me leva lá para o texto de um menino franzino, magrelo, chamado Davi, e vai levar lanchinho para os irmãos, e os irmãos de Davi estão num vale, se urinando de medo de um tal de gigante. Só cara malhado, só cara fortão, só cara de guerra, só cara brabo, casca grossa, mas tudo medroso que é o gigante, tudo com a perna bamba por causa do gigante. A perseguição estava ali também. O gigante estava perseguindo o povo de Deus. Ele falou assim: olha só, mano a mano, se vocês me vencerem, nós vamos ser servos de vocês, mas se a gente vencer vocês, vocês vão ser meus servos. Perseguição. Davi chega lá: hein, o que está vendo aí? Qual o problema? Não, tem um gigante ali, e o gigante está fazendo uma proposta imoral, indecente. Ele está falando que se alguém ganhar dele, no mano a mano, eles se tornam nossos servos. Mas se nós perdermos, nós temos que virar servo. É óbvio que nós estamos aqui, né, trêmulo de medo, porque quem é que vai encarar esse gigante mano a mano? Davi vira e fala assim: eu. Irmão, é chacota, é zombaria, é riso da cara. Tentaram botar uma armadura, Davi ficou todo torto. Aí tira a armadura de Saul, aí pega um estilingue e mais pedrinha. O pessoal também diz que é maluco, vai acabar com a gente. Só que Davi, ele em momento nenhum botou a força nele. Ele vira e fala assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ou seja, ele falou assim: Senhor, é teu nome que vai ser glorificado. Aí Davi fala assim: ó, eu vou lá e vou arrancar a cabeça desse gigante aí. E Davi vai para uma guerra com uma tiradeira de criança.
e vence o gigante e arranca a cabeça do gigante, conforme ele falou que ia fazer. Sabe por quê? Porque ele entendia que a perseguição é para ser enfrentada, porque é o nome de Deus que vai ser glorificado. O que eu e você temos que sair daqui nessa noite entendendo é que as perseguições elas vão acontecer. As perseguições elas não vão parar. Eu aceitei Jesus, eu saí da escravidão, né? Porque aí fora, né, o povo vive uma liberdade falsa, né? Essa liberdade é uma liberdade mentirosa, é uma liberdade que te aprisiona, né? É uma liberdade que a verdadeira liberdade só quem dá é Jesus, irmão. A verdadeira liberdade está nele, não está em outro, não está em ninguém e não está em lugar nenhum. A verdadeira liberdade está em Jesus. Aí você consegue se libertar, você consegue sair da escravidão. Aí você pensa assim: sou mega fresca, agora eu vou ficar bem, quando eu estou com Jesus. Mas aí a gente esquece que a Bíblia, lá em Efésios 6, no versículo 10 diante, faz uma tal de uma armadura que o crente tem que botar. Faz uma tal de uma armadura que o crente tem que botar e se colocar na posição de enfrentar as perseguições. Preste atenção, nós não somos perseguidores, nós não perseguimos ninguém, mas nós temos que entender que nós temos que lutar contra aquilo que nos persegue. Nós temos que lutar. É isso que Deus deixou, deixou claro para o povo aqui: olha só, eu te livrei do cativeiro, eu te livrei da escravidão, mas não abaixa a guarda não, que o faraó já está vindo atrás de você. Faraó está vindo atrás de você. E sabe qual é interessante? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe o que é engraçado disso tudo? É que o diabo é que permite, Deus é que permite a gente passar as perseguições. Deus é que permite. Aí você entende, né? Como eu falei aqui na oferta aqui, né? O Espírito de Deus pega Jesus e leva para o deserto. Para enfrentar quem? O diabo. O Espírito de Deus leva Jesus para ser perseguido pelo diabo no deserto. Olha que coisa louca. Sabe por quê? Porque Jesus, ele precisava daquela vitória para já ir glorificando o nome de Deus na vida dele. E no final, quando ele vence essa perseguição, a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram a Jesus. O interessante, o que chama a atenção é isso, que a perseguição é permissão de Deus na nossa vida. Permissão de Deus na nossa vida. A perseguição é permissiva. Deus permite a perseguição. Por quê? Porque Ele quer glorificar o nome dEle. O nome dEle ser glorificado pela vitória que Ele quer nos dar. As vitórias, ela não cai do céu por nada não, irmão. A Bíblia fala que a chuva é sobre o justo e injusto. A misericórdia de Deus é a causa do sermos consumidos. Então a vitória não vai cair do céu de bobeira não, irmão. A vitória, ela vem debaixo de muita perseguição. É muita luta, né? É muita guerra. Por quê? Porque, como a gente mesmo fala, sem luta, sem vitória. Se aquele povo que ficou olhando para o gigante ficasse lá de cima, olhando o gigante, eles estariam até hoje lá, sem ganhar ninguém. Ia estar o gigante lá afrontando, perseguindo, e eles correndo aqui de medo. Ia estar até hoje. Ninguém vencer ninguém. Deus teve que usar alguém improvável, Deus teve que usar alguém sem condição, Deus teve que usar alguém sem menor traquejo, para esse alguém lá
e venceu o gigante. Se você quer vitória, se você quer milagre, sabe uma coisa: essa perseguição que tu está fazendo, que tu está passando, é o caminho dessa vitória que tu está precisando. Essa é a grande verdade da Bíblia, irmão. Essa situação que tu enfrenta, e outra, são situações que parecem que não tem mais solução. Que parece que não tem mais solução. Haja vista que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Tinha promessa. Tinha promessa. Hoje na escola dominical nós vimos aí, ó. Nós vimos aí Abrão e Sara. 25 anos para ter o filho. 25 anos para a promessa de Deus se cumprir e eles terem o filho da barriga. Só que o problema é, quando eu tento fazer do meu jeito, irmão, perseguição se vence na obediência a Deus. Olha o que falou aqui no final do versículo que a gente leu. E eles fizeram assim. Sabe o que eles fizeram assim? Eles fizeram conforme Deus orientou que eles fizessem. Aí, Abrão e Sara combinaram de pegar a empregada lá, H, e ele fazer um filho da mulher. Pronto, vem Ismael. Aí nasce o povo árabe, só o sangue de Jesus. Eles arrumaram um problema até hoje, porque tentaram resolver perseguição do jeito dele. A perseguição da mulher ser estéril, a perseguição da idade, a perseguição de não ter conseguido ter filho a vida toda. Porque Abrão, ele foi pai com 100 anos. Tentaram dar um jeitinho nele. Tentaram resolver do jeito dele. A nossa parte, irmão, é entender que sem perseguição não tem vitória. Que a perseguição é o caminho que Deus faz para glorificar o nome dele através da tua vida. Ponto pacífico. Mas eu tenho que entender o seguinte: eu não posso ficar tentando ajudar Deus. Eu não posso ficar tentando, está demorando, eu vou tentar. Está demorando, eu vou fazer. Está demorando, eu vou fazer isso aqui. Sabe por quê? Tem muitas vezes que a gente ora a Deus, falando para Deus do jeito que a gente quer fazer, e a gente faz do jeito que a gente quer fazer, pensando que Deus concordou com o jeito que a gente falou com Ele. E aí a gente mete os pés pela mão, a gente dá de cara no chão, a gente se arrebenta e no final dá culpa a Deus por fazer uma coisa que Ele não mandou fazer, irmão, uma bagunça desgraçada. Agora, quando eu estou ouvindo a Deus, quando eu estou na direção de Deus, quando eu estou obedecendo, foi exatamente o que eu falei aqui na hora do dízimo da oferta. Foi exatamente o que eu falei aqui na hora do dízimo da oferta. Se eu estiver debaixo dessa palavra, não adianta que a derrota é certa do inimigo. Não adianta. Não tem como o diabo vencer a palavra. Não tem como. Não tem como o diabo vencer aquilo que Deus fala. Não tem como. Então, se eu estou esperando em Deus, se eu estou, porque o problema é esse. O problema é que a perseguição, a luta, a guerra faz a gente muitas das vezes se perder. Faz a gente muitas das vezes se afobar. E a gente tem que entender, né? Outra coisa que eu aprendi com o Anildo é o imediatismo e a ansiedade. Deus não opera. Deus não opera. Então, o que acontece? O que Deus trabalha no ser humano? Sabe o que Deus mais trabalha no ser humano? Paciência. Paciência. É o que Deus mais trabalha no ser humano. Porque Ele faz quando Ele quer, a hora que quer. E aí o nome dele é glorificado e a vitória é muito linda e impacta muita gente. Por quê? Porque eu deixei Deus trabalhar. Eu não ensinei a Deus, eu não quis fazer do meu jeito, eu não quis fazer da minha forma, eu esperei na forma que Deus quis fazer, e na hora que Ele quis fazer, Ele fez, e o nome dele foi glorificado, e a vitória chegou para mim. Eu não tenho que ensinar o caminho para Deus, eu não tenho que
que me precipitar, eu não tenho que ficar com ansiedade, eu não tenho que querer, né? Porque eu começo a luta hoje, eu quero que Deus faça amanhã, imediatismo. Eu quero que Deus faça ontem, né? Nem amanhã. Eu tenho que aprender que a perseguição cansa. Claro que cansa. A perseguição nos debilita, a perseguição nos fragiliza. A perseguição, ela nos afeta, mas uma coisa é certa: eu não posso jogar toalha, eu não posso me render. Eu tenho que entender que eu tenho que continuar lutando e que eu tenho que continuar, dentro da palavra de Deus, guerreando, para que na hora certa o Senhor glorifique o nome dele na nossa vida. Nós estamos hoje na casa de Deus, nós estamos na igreja. Talvez você esteja aqui e fale assim: não está fácil para mim, não está fácil a vida que eu estou vivendo, não está fácil aquilo que eu estou passando, não está fácil o que eu estou enfrentando. Talvez você esteja como o povo de Israel, há décadas esperando algo que não aconteceu. O povo de Israel esperou 45 anos, 400 anos. Sara e Abrão esperaram 25 anos. Talvez você esteja esperando também há décadas algo que não aconteceu. E a perseguição acontece. A perseguição acontece. Fala daqui, persegue dali, humilha de lá. A perseguição acontece. E às vezes a gente se enfraquece por tanta perseguição. Mas o que Deus quer que eu saia daqui nessa noite de domingo de Santa Ceia é que a perseguição é o caminho que Deus trabalha para glorificar o nome dele na nossa vida. A perseguição não é para nos humilhar, a perseguição não é para nos envergonhar, a perseguição não é para derrubar a gente. A perseguição, ela existe porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. E se eu entender isso nessa noite, eu recobro as minhas forças hoje e digo para o diabo: você ainda não me venceu e nem vai me vencer, porque essa perseguição, uma hora o basta de Deus chega. Uma hora Deus diz chega. Uma hora as coisas acontecem. E aí você vai ver como é que Deus vai ser honrado na minha vida. Aí você vai ver como é que você vai ver que Deus, Ele é na minha vida. Eu hoje posso estar chorando, eu hoje posso estar gemendo. E aí eu vou entendendo muita coisa que a Bíblia fala. A Bíblia fala que aquele que rega a boa semente, sabe o que é a boa semente? É a palavra de Deus, irmão. Aquele que vai regando a boa semente, que vai vivendo essa palavra, aquele que vai colocando essa palavra na sua vida a cada dia, ou seja, aquele que semeia a boa semente chorando. A semente é boa, mas ela é semeada chorando. Olha só que coisa, ela é semeada chorando. Aquele que semeia a boa semente chorando, vai colher seus feixes sorrindo. A semeadura é debaixo de choro. A semeadura é regado a lágrimas. Essa é a semeadura. A choro, a lágrimas, a dor. Mas aquele que semeia chorando, aquele que semeia debaixo de lágrimas, debaixo de dor, a Bíblia me garante que vai colher seus feixes sorrindo. E assim vai. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria pela manhã. Ou seja,
A luta me causa dor, a perseguição me causa tristeza, a perseguição me causa sofrimento, mas vai ter a hora da alegria. Olha. E é nisso que eu tenho que focar. É nisso que eu tenho que visualizar. Que hoje nós possamos sair daqui mais tarde um pouco, depois de a gente celebrar aqui um pouquinho aqui entre amigos, né, irmãos, que você sai daqui entendendo que o que você vai encontrar lá fora, aquela perseguição que você está vivendo lá fora, aquela guerra que você está vivendo lá fora, ela é necessária acontecer. Ela é necessária ser vivida. Ela é necessária a gente passar. Por quê? Porque Deus vai glorificar o nome dele. Deus vai glorificar o nome dele. E aí você pode falar assim, poxa, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Né? A luta que eu estou passando, ela é muito grande. A luta que eu estou passando, ela, a meus olhos, ela já não é mais fácil de se vencer. Deus, Ele trabalha no campo do impossível. Eu costumo falar aqui nessa igreja que o difícil e o possível, quem faz sou eu. Deus não vai fazer o que é difícil para você. Deus não vai fazer o que é possível para você. Deus vai fazer na hora que fala assim, não tem mais como eu conseguir. Nessa hora que Deus entra. Quando você fala assim, eu não tenho mais como resolver esse problema, é nessa hora que Deus entra. Por quê? Porque Deus entra na hora que o nome dele é glorificado. E vai glorificar o nome dele na tua vida. Glória a Deus. Que você saia daqui nessa noite entendendo isso. É muita perseguição, é muita luta. Amém. É muito ruim ter luta e perseguição, mas com Deus a vitória vem assim. Com Deus os milagres acontecem assim, né? Eu tenho a gente viveu uma situação do médico virar para ele falou assim, eu creio no milagre. O médico falou assim, minha senhora, aqui não existe milagre. E hoje, quando foi falar com o João, quando foi falar com a enfermeira, que é a nossa vizinha, que mostrou o João se recuperando, o mesmo médico falou para ele assim, não existe milagre aqui. Ele falou assim, nós temos que reconhecer que Deus existe. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que verdadeiramente o nome do Senhor foi glorificado através de João. Porque o mesmo homem que vira e fala, aqui não tem milagre, é o mesmo que hoje vira e fala, nós temos que reconhecer que Deus existe. A gente vai na consulta com o João, ele a última vez falou assim, você entende que não tem explicação de você estar aqui na minha frente? Aí ele falou assim, não, porque se der errado, a culpa é nossa. Se dá certo, é Deus. Ele falando pra gente. Se der errado, a culpa é toda nossa. Mas se dá certo, é Deus. Então, a gente não tem nem como explicar como é que você está aqui. Você não tem como a gente. Não tem como a gente. Não tem como a gente falar, não tem. Pois é. Literalmente, caiu sentado. E é assim que Deus faz, irmão. Ou seja, Deus, Ele usou essa situação para glorificar o nome dEle através do João. E sabe, a enfermeira falou para ele assim, olha só, essa área de neurocirurgião é a área pior que tem de incrédulo. É uma área que eles se recusam a reconhecer Deus, porque é a pior área do corpo humano para se mexer, e eles se acham o próprio Deus, porque eles acham que mexe numa área tão melindrosa que eles se acham o supra-sumo. Então, para um cara daquele virar e falar, ainda mais um cara que é o top do top dessa área, para um cara virar e falar assim, nós temos que reconhecer que Deus existe, é coisa pra caramba.
É coisa pra caramba. Sabe por quê? Porque Deus, ele vence perseguições que são impossíveis de ser vencidas. Ou você acha que era mole Davi vencer de Golias? Um cara de 3, 4 metros de altura e um molequinho franzino magrelo, com uma tiradeira na mão. Deus, ele faz a gente vencer vitórias invencíveis. Por quê? Porque o nome dele que é glorificado. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus que eu vou orar. Eu vou orar rapidamente, que a gente vai participar da Santa Ceia. Mas eu vou orar, sabe para quê, irmão? Pedindo para que hoje, Deus, ele renove as tuas forças, para que você continue batendo de frente com tudo que te persegue e todos que te perseguem. Para que você consiga vencer as perseguições da tua vida. Para que você não esmoreça, para que você não se enfraqueça, para que você não se entregue. Por quê? Porque na hora certa o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Então a minha oração para terminar esse culto dessa noite é: Senhor, fortalece os corações. Glória a Deus. Para que a gente consiga vencer aquilo que a gente não tem conseguido vitória, aquilo que a gente não consegue vencer pelas nossas próprias forças. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, termino essa palavra, Senhor. Ó Deus, o Senhor hoje só me deu esse versículo. O Senhor me deu esse texto, esses versículos o Senhor me deu. O Senhor me deu uma palavra que eu ia pregar aqui hoje. Tudo que eu falei aqui desceu agora, desceu no instante da pregação. Foi falado aquilo que o Senhor quis que fosse falado. E nós precisamos que essa palavra seja verdade em nossa vida, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ser fortalecidos na força do Teu poder, como diz Tua palavra. Para que nós possamos, ó Pai, alcançar as vitórias que são impossíveis de ser vencidas. De ser vencidas por nós mesmos. Aquelas vitórias que nós olhamos e falamos assim, não tem mais jeito. Aquelas situações, aquelas perseguições que nós olhamos e falamos assim, não tem mais solução. Que essas vitórias, elas venham ser alcançadas por nós. Que nós não venhamos nos entregar. Que nós não venhamos nos esmorecer. Que nós não venhamos, ó Pai amado, Pai, querer enfraquecer. Mas que nós venhamos recobrar nossas forças hoje aqui na Tua casa, Senhor. Aleluia. Para que, ó Pai amado, Pai querido, nós possamos viver o milagre. Porque a cada perseguição que nós enfrentamos, a cada perseguição que nós passamos, o Teu nome será glorificado. Então, ó Pai, que nós venhamos ser canal, que nós possamos ser canal, ó Pai, de bênção, Senhor. Que nós possamos ser canal, ó Pai amado, Pai querido, para que o Teu nome se glorifique em nós, Senhor. Para que o Teu nome se glorifique em nossas vidas. E que, ó Pai, nós possamos honrar o Teu nome. Nós possamos dar toda a glória, toda a exaltação ao Teu nome, em cada luta, em cada vitória que nós tivermos. Nós te entregamos a cada um aqui nas Tuas mãos, Senhor. E acreditamos na Tua palavra. Ó Pai, na Tua palavra nós sabemos que é 100% fiel. Não há risco de dúvida. E ó Deus, nós cremos que o Senhor faz essas coisas todas para nos dar vitória. Então, ó Pai, ser conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos abrir então, ainda de pé. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Enquanto você procura, nós vamos orar pelos elementos da ceia, hein?
aquele que é batizado, aquele que é membro de igreja, batizado, pode cear. Se você não é batizado ainda, se você ainda não é membro de uma igreja, você deixe passar, amém? Em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, aqui está, Pai, o suco de uva que representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário em amor por nós, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós santificamos esse suco de uva, Pai. Da mesma forma, esse pão feito por uma padaria, esse pão, ó Senhor amado, que nós compramos em supermercado, em padaria, Senhor, nessa hora ele vai tipificar o corpo de Cristo, ó Pai amado, que foi moído naquela cruz, Senhor. Nós santificamos tanto o pão quanto o suco de uva, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai da morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Podem sentar em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, tem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo